Olá, eu sou o professor Paulo Lobão, da cadeira de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Estamos mais uma vez aqui nesse projeto de parceria da editora Farias Brito, a editora moderna, levando para você a melhor informação, o conteúdo mais bem desenvolvido nas apostilas e nos livros de ensino que são usados pelos caros colegas. Bom, no encontro de hoje trataremos da arte brasileira no final do século XIX e início do século XX. Inicialmente, é importante determinar que no século XIX, a arte brasileira ela passa por um processo muito grande de transformação. Até porque, em 1815, com a chegada da missão artística francesa, houve um processo de atualização das nossas artes plásticas que ainda estavam ligadas às técnicas, aos preceitos e conceitos estéticos da arte barroca. Somente com o surgimento dessa reformulação das artes, com a fundação da Escola de Artes e Ofícios. Então, tudo isso trouxe novos ares para a arte. E isso acabou influenciando sobremaneira o produto cultural que será constituído aí no século XIX, no final do século XIX e também no início do século XX. Então, um processo de renovação das nossas artes plásticas. E no século XIX, coincidentemente com o espírito romântico, a pintura brasileira ela ganha uma temática muito histórica. E essa temática histórica vai ser muito bem observada nas obras de Pedro Américo e de Henrique Bernardelli. Toda essa produção artística, principalmente a de Pedro Américo, tinha como objetivo construir um painel histórico do país, resgatar essa nossa memória histórica. Então, obras serão produzidas que têm como objetivo esse resgate dessa história do país dentro de uma ótica muito mais elevada, exaltada, por que não dizer até mesmo idealizada. Então nós teremos temas como o descobrimento do Brasil, a Guerra do Paraguai, a proclamação da República. Todos esses temas farão com que a arte ela possa reconstruir, possa resgatar historicamente aquilo que o país vivia, dando ao Brasil esse status de uma grande nação, uma nação que agora encontrava o seu caminho. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aqui como ilustração o quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Note que esse quadro apresenta uma característica bem histórica, resgatando de fato toda a glória dessa independência e, evidentemente, como a obra se encaixa dentro de uma percepção romântica, dentro de uma linha mais romântica, obviamente o quadro terá a capacidade de melhorar a realidade que de fato ali aconteceu. Então nós vamos aqui passar o slide para que você possa acompanhar alguns problemas da obra Independência ou Morte de Pedro Américo. Vem comigo. Bom, então na obra que nós estamos aí mostrando novamente, você percebe que eu pontuo 5 problemas da obra de Pedro Américo. Agora, por quê? Por que Pedro Américo não foi fiel ao fato em si? Porque o fato que foi a proclamação da independência, não houve nada de glamuroso. E, evidentemente, o artista, como era muito influenciado pelo romantismo, ele melhorou esse fato histórico, fazendo uma leitura livre desse fato histórico, dando uma certa exaltação, para que através do quadro pudéssemos efetivamente ter uma visão mais bonita, uma visão mais idealizada, mais exaltada do fato que foi a independência do Brasil. Então veja, 5 problemas que nós apontamos aí na obra. A comissão do príncipe regente, aquela comissão que o acompanha, não era tão grande quanto aparece na obra. Então era um grupo muito menor, mas aqui deu ali uma inflada, né? Ele colocou figuras como se fosse ali uma comissão realmente grande, né? Que apoiasse todo aquele heróico fato. Né? Então, o primeiro problema é esse, né? Que não é fiel à quantidade de pessoas que estavam compondo essa comitiva do príncipe regente. Segundo problema, Dom Pedro e sua comitiva não estavam usando uniforme de gala no dia da proclamação. E no quadro, notadamente, nós percebemos que todos eles estão muito bem vestidos, com aqueles uniformes de gala maravilhosos, e de fato isso não corresponde ao fato que aconteceu, né? O que de fato ocorreu naquele dia da proclamação. Terceiro problema,
Dom Pedro não proclamou a independência de cima de um cavalo, conforme nós observamos na pintura de Pedro Américo. O príncipe regente, na verdade, viajou de mula, animal muito utilizado na época para percorrer longas distâncias. E aqui colocaram, o Pedro Américo colocou o príncipe regente em um cavalo maravilhoso, forte, destemido, cavalo que evidentemente passa toda essa ideia de um ato maravilhoso, de um fato exaltado. Então, para criar o que nós chamamos de idealização do fato, até porque, como eu disse antes, uma certa herança romântica no quadro do Pedro Américo. E o romantismo, ele tinha como principal característica melhorar a realidade, um olhar mais idealizado, mais subjetivo. Bom, o quarto problema é, não há comprovação de que a casa ao fundo existia na época da proclamação. Vocês observem ali do lado direito, existe uma casa meio que de taipa, O primeiro registro que se tem dessa casa é de 1884, portanto, 62 anos depois da independência, visto que o quadro ele foi produzido depois da independência, para resgatar historicamente os fatos que marcaram a história do próprio Brasil. Então, como você pode observar muito bem, há algumas incongruências. E 5, a independência não aconteceu, o grito, a proclamação, às margens do rio Ipiranga, como mostra o quadro, ali ao fundo. Na verdade, Dom Pedro estaria em cima de uma colina com uma crise de diarreia. Então foi lá que ele proclamou a independência, e não da forma como aqui está representado no quadro. Evidentemente que um quadro para resgatar a história do Brasil, para exaltar esse fato que foi a proclamação da independência, Dom Pedro jamais apareceria numa colina, de cócoras, fazendo suas necessidades, empunhando a espada e gritando independência ou morte. Seria, no mínimo, catastrófico, por que não dizer, de péssimo gosto. Então, são 5 problemas da obra de Pedro Américo, mas, enfim, qual é o valor dessa obra e por que isso ocorreu? Ocorreu essa mudança, esse melhoramento do fato através da pintura, justamente por conta de uma herança romântica, e que a pintura romântica ela tinha como objetivo melhorar a realidade, trabalhar a realidade de uma maneira mais idealizada, mais subjetiva. E no caso da obra, que é um resgate histórico, para dar ao fato histórico um caráter mais sublime, um caráter mais simbólico, por que não dizer simbólico de fato. Então aí nós temos esse slide que trata da pintura brasileira ali no final do século XIX, essa primeira parte que tem uma certa herança romântica. No próximo slide, que nós vamos aqui revelar para vocês, nós temos a arte sobre a influência do realismo. Já no final do século XIX, aquela visão mais romântica, aquela visão mais idealizada, ela começa a perder espaço para o surgimento de uma arte mais preocupada em mostrar a realidade como ela é, que é justamente a escola realista. O realismo, que marcou a arte europeia na segunda metade do século XIX, ela chega aqui no final do século XIX, influencia nossos artistas, especialmente o Almeida Júnior, que na verdade José Ferraz de Almeida Júnior, e que foi um pintor que trabalhou muito bem esse tema do realismo. E qual era a temática do realismo? O trabalhador urbano, o trabalhador rural, as personagens pobres serão o grande foco da vez, porque o realismo ele tira de cena o burguês, ele tira de cena a religiosidade, tira de cena as personagens da literatura, tira de cena o rico, os fatos históricos, e traz para a pintura o pobre, digamos aí, aquela realidade mais miserável, os problemas sociais, e o realismo acaba se tornando uma arte de uma certa dimensão social, comprometida com a situação dos excluídos. Então o realismo ele procurava dar à arte uma objetividade, ou seja, reproduzir a realidade documental, de uma maneira mais documental, mais verdadeira, mais verossímil. Então os temas como o pobre, o caipira, o trabalhador, a realidade miserável, a exploração, tudo isso passa a ocupar um lugar mais privilegiado nessa escola, que aqui tem como grande referencial José Ferraz de Almeida Júnior. Então os temas históricos foram abandonados, surgindo uma arte que dará ênfase
temática ao pobre, ao trabalhador rural, conforme aqui atesta essa obra que é bastante conhecida no cenário da arte brasileira, Caipira Picando Fumo, de 1893, obra de Almeida Júnior, que nós claramente percebemos ali a questão do pobre, do trabalhador, e também a gente percebe até através das expressões uma certa dimensão psicológica, né? Uma certa percepção da humildade. Então os temas foram abandonados, os temas históricos, os temas burgueses, e eles passaram a ceder espaço do realismo para os temas mais populares, do pobre, do trabalhador, assim dando ao realismo uma certa conotação social. Então, um grande representante dessa linha no Brasil, sem dúvida, o nosso querido pintor Almeida Júnior. No próximo slide, nós vamos tratar da pintura no início do século XX, que foi já a influência da arte impressionista na pintura brasileira. E nós destacamos aqui no encontro anterior que o impressionismo foi uma arte voltada para o efeito da luz solar na realidade. Uma arte que não tinha como objetivo representar através de esboços prévios a realidade, mas sim uma realidade baseada no princípio da sugestão, do efeito da luz solar na natureza, a questão metamórfica das imagens a partir dos efeitos da luz. Então foi uma arte sem o esboço prévio, a pintura era realizada diretamente na tela, trabalhava-se com a sugestão, não havia mistura técnica de tinta, a mistura era feita de maneira óptica, realizada pelo próprio observador. Então toda essa técnica do impressionismo, ela também vai influenciar alguns pintores brasileiros, especialmente Eliseu Visconti, que foi muito fiel, foi um artista muito bem avaliado pela crítica, porque tinha no seu trabalho uma qualidade técnica e plástica surpreendente, obedecendo com grande fidelidade aos conceitos estéticos que foram, evidentemente, norteados pela escola impressionista, que surgiu na Europa por volta de 1874, numa famosa exposição de artistas impressionistas, como Claude Monet, Renoir e tantos outros. Então, aqui no Brasil, no início do século XX, nós observaremos com grande destaque a pintura de Eliseu Visconti, que usa a técnica impressionista, essa escola que quebrou paradigmas, que revolucionou a arte, porque foi aquela primeira, de maneira muito ousada, a romper com as técnicas que até então eram usadas, técnicas, claro, de origem até mesmo do Renascimento, e que naquele momento da história passaram a ser abandonadas em nome de uma nova proposta, que era essa pintura baseada nos efeitos da luz solar na realidade, sem o uso do esboço prévio, a pintura era feita diretamente na tela e as suas demais características. Bom, espero que você tenha aproveitado essas informações para desenvolver o seu trabalho. Fica aqui o meu abraço e até o próximo encontro.